Hoje vai ser um pouco difícil gravar. Tá muito vento, eu tô sem voz. Mas é isso, né? Vamos lá. Mentiras são compartilhadas o tempo inteiro. Ultimamente, aí nos últimos dias, surgiu algumas notícias sobre fake news, né? Que fake news estavam aí sendo compartilhadas nos grupos de WhatsApp, em várias redes sociais, e isso foi causando vários problemas. E isso fez com que jornais falassem sobre isso, falassem sobre a fake news e mostrassem quão é importante você evitar as fake news. Mas algo que eu achei muito interessante foi as medidas para não cair em fake news. Então, se você pesquisar aí como não cair em fake news, vai aparecer para você várias dicas. Mas eu separei 3 que eu achei mais interessantes. Uma delas é não compartilhar se você não tem certeza. Então, se você chega uma notícia pra você e você não tem certeza de que se ela é verdade ou não, você não compartilha. Você primeiro vai averiguar. Então, primeira coisa, não compartilhar sem saber. E a segunda é checar as informações em várias fontes. Então é ver se essa mesma notícia que você tá suspeitando se é verdade ou se é mentira, se ela tá em outras fontes, talvez em fontes mais conhecidas, assim, em jornais mais sérios. Enfim, você pesquisar se tá falando a mesma coisa em todos os lugares ou se é só nesse lugar que tá diferente, enfim. E o terceiro, e o que eu achei mais interessante, foi verificar o escritor da notícia. Ver quem é o autor da notícia. E tudo isso aqui que eu falei antes de começar o nosso estudo tá super ligado com o que nós vamos estudar essa semana. Que o tema dessa semana você já viu aí no título do vídeo, né? Eu acredito que é heresias destruidoras. Aqui no texto base diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E o objetivo dessa lição é mostrar ao estudante, com base na segunda carta de Pedro, como as heresias são destruidoras e que a condenação divina sobre os que praticam é certa. Então, nessa semana, nós vamos ver sobre as heresias e o quão elas são destrutivas. Eu acredito que aqui nos nossos dias, o mais próximo, assim, do vocabulário, do nosso vocabulário, seria as fake news, as mentiras que foram compartilhadas, né? Hoje em dia, aqui na internet, é muito fácil você simplesmente compartilhar algo, você compartilhar um pensamento. Existem redes sociais propícias só para você colocar a sua opinião. E tem as redes sociais que você compartilha fotos e que às vezes pode ser fotos que nem são reais, podem ser montagens. Então eu acredito que nos nossos dias não tem nada tão urgente quanto falar que a mentira, ela existe aqui, ó. A mentira tá a todo tempo sendo falada pra gente. Então nós temos que estar alertas, nós precisamos estar atentos para não cair nessas mentiras. E na lição passada nós falamos muito sobre a verdade, né? Sobre a verdade, sobre defender a verdade, sobre ter a verdade no nosso coração. E nessa semana nós vamos tratar sobre as mentiras que são compartilhadas. Então eu acho que cabe muito bem aquele exemplo que eu dei na semana passada. Caso você não tenha assistido o vídeo da semana passada, esse é o primeiro vídeo, recomendo que você assista lá o estudo anterior. E que é aquele exemplo das notas, sabe? Primeiro, as pessoas que trabalham com notas, elas têm contato com a que é de verdade, porque então chegará qualquer mentira e elas não vão acreditar, elas vão saber que aquelas outras notas são falsas. Então, voltando aqui para a lição, esse segundo capítulo da segunda carta de Pedro é um alerta para nós, é um alerta para que nós não venhamos cair nessas mentiras. Ele já está sendo um aviso para nós, olha, vai chegar um tempo em que vão ter pessoas mentirosas aí se levantando no meio de vocês. Vai chegar um tempo aí que as mentiras vão ser compartilhadas, ó, muito rápido. E nada mais se encaixa, né, com os dias de hoje do que essa carta. Então, vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico dessa lição é a destrutividade do falso ensino. Então, quais são os malefícios que o falso ensino
nos traz, né? Qual é o problema desse falso ensino? Se você assistir aí as reportagens sobre as fake news, você vai ver que muitas pessoas acreditaram em coisas bizarras e começaram a fazer coisas bizarras, a tomar medicamentos bizarros aí que não tinham nada a ver com a saúde mesmo. Pessoas passaram a acreditar em coisas que não tinham nada a ver só por conta do compartilhamento das fake news, sabe? E então é destrutivo ser falso, é destrutivo proclamar a mentira. Então, é isso que Pedro está falando na carta dele, e é isso que nós vamos refletir. Aqui na lição diz assim: na primeira carta, Pedro é um pastor encorajando a igreja a enfrentar o sofrimento. Na segunda carta, Pedro é um pastor alertando a igreja sobre as ações dos hereges. Então aqui Pedro está nos alertando. A teologia distorcida desses falsos mestres do engano era destrutiva e precisava ser combatida. E ela não só precisava ser combatida naquela época, mas como ela precisa ser combatida hoje. Hoje nós vemos muitas pessoas vindo pregar coisas que não são de fato o evangelho. As pessoas vêm pregar uma graça barata, assim como estavam vindo aqui na época de Pedro. Eles estavam vindo dizendo que não precisa seguir tudo, é só fazer isso, aquilo. Só fazer isso, aquilo, e que tá tudo certo, não precisa ser assim não. E a mesma coisa que acontece hoje, infelizmente, também. As pessoas vêm pregando coisas fáceis, baratas pra nós, dizendo, não, você não precisa mais ser assim, isso aí é antiquado, você não precisa mais seguir isso, você não precisa mais guardar isso, não precisa mais fazer aquilo, falar desse jeito. Não precisa disso. Então, não só precisava, como precisa ser combatida. E eu gostaria aqui de ler com você em 2 Pedro, capítulo 2, né, que é o que nós estamos estudando, mas o verso 1 ao verso 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Vamos parar aqui nesse versículo 2, que aqui está dizendo algo que é uma coisa que me deixa muito triste e provavelmente deixa você também triste, de que é que muitas pessoas vão seguir isso. Muitas pessoas, elas seguem mesmo a mentira, elas acreditam mesmo nisso, elas guardam isso pra si, porque a mentira ela também tá muito ligada ao que a gente quer ouvir, sabe? Você não precisa usar a roupa comprida, não. Você pode usar a roupa que você quiser. É muito mais fácil para nós aceitarmos essa mentira do que uma verdade de que não, você tem que se vestir com decência, com pudor. Eu dei esse exemplo da vestimenta só porque eu acho que é o mais fácil, assim, da gente visualizar, né, do que algum outro exemplo. E isso difama o caminho da verdade. E é realmente isso que acontece. Por esses falsos profetas, por esses falsos mestres, o caminho da verdade, ele acaba sendo distorcido, sabe? As pessoas pensam assim, quando falam, é um cristão, as pessoas já pensam no oposto do que é ser um cristão, né? As pessoas pensam naquele que rouba, naquele que mente, naquele que trai, quando na verdade não deveria ser assim, né? Agora indo pro versículo 3. Em sua cobiça, traz mestres, os exploram com histórias que inventam. Há muito tempo, sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Então, na cobiça desses, no desejo enganoso desses hereges, né, desses mentirosos, eles enganam aqueles que estão caindo, né, nessas mentiras, eles enganam em busca de lucro, em busca de dinheiro. Então, eles vendem coisas contando histórias, eles vendem coisas contando mentiras, mas há muito tempo a destruição deles já está decretada. Há muito tempo já está decretado o fim deles. Então é como se Pedro estivesse falando, olha, infelizmente, muita gente vai cair nisso, mas a condenação deles, já tá guardado, né? Eu fico imaginando Pedro falando assim, não, o que é deles está guardado, pode esperar aí que o que é seu, meu filho, o que é seu, herege, tá guardado, viu? Tá guardado. Deus não vai deixar barato não, viu? Eu imagino muito Pedro falando isso. E algo interessante que eu achei aqui na lição é que esses falsos, eles viviam uma vida imoral.
Eles viviam uma vida que não era correta, né? Diante dos olhos de ninguém. Eu acho que a galinha tá brigando com os pintinhos. E nesses 2 últimos versículos que a gente leu, a gente pode ver que a conduta desses falsos mestres, ela é uma conduta que difama o evangelho. Ela é uma conduta ao contrário do que Jesus pregava, do que está na palavra de Deus. E como adicional disso, eles exploravam, eles contavam histórias que faziam cair algumas pessoas. E aqui na lição diz: pela descrição de Pedro, os hereges pousavam de ministros do evangelho e com isso arrancavam dinheiro de muitas pessoas. Então eles se pousavam, se faziam de ministros do evangelho e com isso eles conseguiam tirar dinheiro dessas pessoas, eles conseguiam enganar essas pessoas. Isso é muito triste, né? Indo aqui para o segundo tópico. Antes de ir pro segundo tópico, isso acontece ainda hoje, sabe? Tem pessoas que caem nessas mentiras ainda e que é levado suas casas, seu dinheiro e às vezes o que é mais precioso, o seu tempo. O seu tempo de qualidade com Deus é levado por conta dessas mentiras, o seu momento em família é tirado por conta dessas mentiras, né? Quantas vezes nós trocamos nosso tempo precioso por coisas tão pequenas, tão baratas, tão fúteis, né? Umas coisas que realmente a ferrugem destrói. Então agora, de fato, indo para o segundo tópico, que é a condenação do falso ensino. Então, há uma condenação para quem ensina as mentiras. Já está decretado, assim como aqui a gente leu em 2 Pedro. Já está decretado, já tem um fim. E aqui na lição diz assim: depois de apontar o comportamento dos falsos mestres e a destrutividade do seu ensino, o apóstolo deixa claro que o juízo divino sobre eles é certo. Então, uma coisa nós também podemos ter certeza, é que há uma condenação para essas pessoas. Existe uma condenação já escrita, já preparada para essas pessoas que estão compartilhando, né, as mentiras, para essas pessoas que estão proclamando as mentiras. E eu vou estar lendo aqui a partir do verso 4 de 2 Pedro, capítulo 2. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Então aqui, Pedro lhe deixou diversos exemplos de vezes em que essas pessoas que seguem as mentiras, essas pessoas que pregam as mentiras, elas vão ser condenadas. Ele deixou aqui exemplos muito claros. Tive que ligar o flash aqui para a câmera dar uma melhorada. Mas, enfim. E assim, o que mais me pegou nesses versículos que nós lemos foi que Deus não poupou nem os anjos. A justiça de Deus, ela é tão imensurável, ela é tão grande, que nem mesmo os seres celestiais foram poupados dessa justiça, eles foram poupados desse castigo. O que é deles realmente já está reservado. Desses anjos que escolheram cair, porque eles escolheram cair, o que é dele já está reservado, o que é dele já está guardado. Então, é um alerta muito forte de Pedro. Ei, igreja, não se apavore. Ei, leitor, não fique assim, sem saber o que fazer, porque o que é dele já está reservado. Busque você a verdade. Busque você compartilhar o que é certo, o que é real, o que é justo, o que é verdadeiro. Busque colocar isso no seu coração. Porque o que é deles, desses mentirosos, já está... já está reservado. O guarda-chuva tá voando aqui bem na frente do flash.
Aqui na página 33 diz: estejamos alertas, a heresia sempre aparecerá. Então, fique esperto, fique com os olhos abertos, porque a mentira, ela sempre vai aparecer em algum modo ou de outro aqui, dentro da sua casa, fora da sua casa. A mentira, ela pode chegar, mas você deve estar atento para não cair, para não tropeçar, para que você não venha crer naquilo que é falso. E isso foi avisado para nós pelo próprio Jesus, lá em Mateus 24, no versículo 10. Vamos ler aqui. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui não era só um alerta de Jesus de olha, vai existir sim mentira, vai existir os mentirosos, mas também era um aviso para nós: ei, tenha calma, aquele que permanecer em mim será salvo. Aqui para mim, Jesus está falando, olha, vai realmente existir aqueles que vão inventar mentiras, mas também a salvação para aquele que perseverar na verdade. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, velho, criança aí que está assistindo, permaneça no Senhor, persevere na verdade, busque a verdade, conheça a verdade, porque estes serão salvos. Sim, já está escrito que vai acontecer com aqueles que inventam mentiras, já está escrito que vai acontecer com os hereges, mas também já está escrito o que vai acontecer com aqueles que permanecerem até o fim com Jesus. Aqui ainda na página 33 diz assim: estejamos firmes, a verdade sempre prevalecerá. Então fique firme, pessoa, fique firme, que você que está ouvindo este vídeo, fique firme, porque a verdade, ela sempre prevalece. A mentira, ela pode se levantar e ela pode ser grande o quanto for, ela pode ser embaraçosa o quanto for, mas a verdade, ela vem reluzente, a verdade, ela é escandalosamente maravilhosa, a verdade, ela aparece à vista de todos. Então fique calmo, a verdade, ela aparece, a verdade, ela é real. E eu escolhi um texto aqui em Tiago 1,17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E por que eu escolhi esse texto? Para relembrar a você e a mim mesma também que Deus, ele não muda como as sombras. A sombra, se você vê hoje, o sol tá batendo em um lugar, a sombra tá ali e depois ela tá lá. Mas a luz do Senhor, a verdade do Senhor, ela é imutável. E nós cremos na verdade imutável. Nós estamos firmados na rocha, que é Cristo. E ela não muda, ela não se abala. Então fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, pessoa aí que está ouvindo este estudo. E agora vamos ler aqui um texto em 2 Timóteo 4, versículo 2 e 3, que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Então aqui Paulo, ele estava falando para Timóteo: Timóteo, olha, vai ter mesmo falsos mestres. Vão ter pessoas que vão escolher falsos mestres para elas. Pessoas que vão desejar que seja falado aquilo que elas querem ouvir. Então elas vão escolher para elas vão seguir pessoas aí que pregam o que elas querem ouvir. Mas você, pregue a palavra, se firme na verdade. E é assim que eu gostaria de finalizar este estudo e já ir aqui para o nosso desafio da caminhada. Que é: vimos nesta lição que heresias são destruidoras e que sempre surgirão falsos mestres. Seu desafio como igreja de Cristo é estar sempre atento. A mentira é combatida pela verdade. Promova constantemente em sua igreja local a conscientização doutrinária, valorizando o ensino da palavra, pois onde a verdade é ensinada, a mentira é afugentada. Seja corajoso na defesa da verdade em tempos de confusão. Então coloque essas palavras que Paulo escreveu lá para Timóteo. Pregue a palavra, pregue a verdade, estude a verdade, sabe? Busque a verdade no seu secreto ali no quarto, busque ler a palavra com sede, esteja sedento pela verdade, ore ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem ensinar a verdade, vem estar comigo e leve isso para a sua igreja local.
Estude a verdade, participe da escola bíblica, participe ali do momento de estudo doutrinário, participe dos PGs, esteja sedento, abra sua casa para receber estudos, para fazer estudos, porque é essa verdade, a verdade da palavra. Eu não tô falando aqui da lição bíblica da Adventista da Promessa, eu tô falando da palavra de Deus, da Bíblia. É o que está escrito aqui que deve ser compartilhado, é o que está escrito aqui que deve ser proclamado, pessoa que está me assistindo. Então, com isso, vamos finalizar orando ao Senhor, para que Ele venha colocar a verdade dele nos nossos corações, mas não só nos nossos corações, também nos nossos lábios, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estão, Pai, as pessoas, Deus, que desejam por mais de Ti, Pai. Nós estamos sedentos, Pai, pela Tua presença e pelo Teu querer, Senhor Jesus. Pai, as mentiras, nós sabemos que elas vêm, e que elas vêm uma atrás da outra, e que elas vêm crescendo, mas isso não nos atormenta, porque nós sabemos que a verdade é maior, porque nós sabemos que há um fundamento, há uma rocha em que nós estamos firmados, Pai, e que nós não seremos abalados. Pai, que assim como Paulo disse aqui para o jovem Timóteo, pregue a palavra, que isso, Pai, esteja no nosso coração, que os nossos ouvidos ouçam a sua voz dizendo isso. Pregue a palavra, pregue a verdade, estude as escrituras, estude as escrituras. Pai, eu oro por esta pessoa, Deus, que está ouvindo, Senhor Jesus, que ela venha ter fome e sede de ler a Tua palavra, Deus, que ela venha ter fome, Pai, de entender o que está escrito nas escrituras e que ela venha buscar isso, Pai, do Espírito Santo, Pai. Nós sabemos que surgirão, Pai, falsos mestres, mas não só fora da igreja e no mundo, mas dentro da própria igreja irão existir pessoas, dentro do próprio templo, irão existir pessoas que vão pregar o contrário, mas o nosso coração, Pai, estará firmado em Cristo. O nosso coração, Pai, estará firmado na palavra da verdade e essas mentiras não nos consumirão. Em nome de Jesus. Amém. Até tomei um susto aqui com fogos. Meu Deus do céu. Mas um beijo pra você. Que esse estudo tenha sido edificante pra você. Que Deus venha te abençoar. E que o meu coração e o seu permaneçam em chamas até o fim. Eu vou mostrar aqui o meu cenário aqui como que tá. Gente do céu. Tá de noite. Eu vim pra cá, não estava ainda. Mas eu fiquei... Olha... Esse aqui é o meu cenário, gente, ó. Um outro celular pra fazer de luz. E olha o meu cenário.